Bem, nós estamos, como nós falamos aos amigos, iniciando hoje o estudo de O Livro dos Espíritos. Mais uma vez, nós reiniciamos o estudo dessa obra, que é a Filosofia Espiritualista, o Livro dos Espíritos, né? Princípios da doutrina espírita, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médios recebidos e coordenados por Allan Kardec. Então, essa obra, como todos nós sabemos, é de uma importância capital. É a obra mais importante da doutrina dos espíritos. É a obra que deu origem a todos os outros livros do Pentateuco kardeciano. E todos nós, espíritas, precisamos estudar continuamente esse livro, essa obra, porque, como foi feita uma vez a pergunta a Emmanuel, sobre quando é que em quanto tempo devemos estudar essa obra? E ele disse, sempre, né? Por toda a eternidade. Nós, espíritas, temos que estudar essa obra. Nunca poderemos dizer, eu já estudei o suficiente. Nunca é o suficiente. Porque a cada dia que a gente abre esse livro, que a gente se depara com uma pergunta, nós percebemos que a nossa visão se alarga, né? Quantas vezes cada um de nós já estudou essa obra? Mas às vezes a gente se depara com uma pergunta e a gente fica até surpresa, assim, nossa, eu já li isso tantas vezes e ainda não tinha visto isso. Ainda não tinha compreendido dessa maneira. É porque conforme a gente vai estudando e a gente vai evoluindo, aprendendo mais, é como se a cortina fosse abrindo e o nosso olhar conseguisse mergulhar mais profundamente. E aí a gente sempre vai ver algo a mais, a gente sempre vai ver algo diferente, algo que a gente não percebeu anteriormente. Essa é a grande, entre aspas, mágica dessa obra, O Livro dos Espíritos, né? Então, aqui, hoje, nós vamos começar na introdução ao estudo da doutrina espírita. Alguns companheiros que estudam essa obra, muitas vezes, pulam essa introdução. É uma introdução que ela é dividida em 17 itens, se eu não estiver enganada. Não, 16 itens, são 16 itens. Então, 17, não, eu falei, não, são 17 mesmo, dá certo, são 17 itens. 17 itens. Algumas pessoas pulam, acham que essa introdução não é importante. Acham, não, ela não é importante. E aí vão direto para a primeira pergunta. Não, ela é importantíssima. E todos nós devemos estudar. Não ler, tem uns que até se deparam com ela, mas vão lendo, item por item. Vão lendo. Não, ela tem que ser estudada, analisada, refletida. Vai levar tempo? Vai. Da última vez que nós estudamos, nós levamos quase 4 meses, só na introdução. Mas a gente não tem que ter pressa. Alguém tem pressa? Eu acho que não. Eu quero chegar logo à última pergunta para começar tudo de novo. Não é? Não tem pressa, ninguém está correndo atrás do diploma. Então, nós vamos estudar com muita calma, buscando mergulhar, entender bem, porque com certeza isso vai nos ajudar e muito.
Então, vamos iniciar agora a nossa introdução ao estudo da doutrina espírita. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Isso é uma verdade. Quantas vezes aqui nos estudos, muitas vezes os amigos espirituais dizem assim: a dificuldade de entendimento de vocês é porque no vocabulário faltam palavras para expressar o que nós estamos querendo dizer. Então, às vezes, a gente usa uma mesma palavra para 3, 4 coisas diferentes. E aí dá uma confusão danada. Então, eles falam: é preciso, vocês não estão entendendo porque faltam palavras para que vocês possam compreender. Então, realmente, para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim o exige a clareza da linguagem para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. E olha que a língua portuguesa é uma língua bastante rica, né? Mas mesmo assim, nós vamos encontrar dificuldades para entender algumas coisas, porque faltam palavras, não só na língua portuguesa, né? Na linguagem humana. Vão faltar palavras para que a gente possa realmente compreender tudo que os espíritos têm para nos dizer. Os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo têm acepção bem definida. Cada um deles. Dar-lhes outra para aplicá-los à doutrina dos espíritos fora multiplicar as causas já numerosas de anfibologia. Realmente me faltou aqui o dicionário, mas eu acredito que está ligado a essa confusão, essa dificuldade de entendimento. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria é espiritualista, tá? Então, aquele que acredita que em cima... Oi? Rose, eu vi aqui, anfibologia é duplicidade de sentido. Exatamente. Então, é aquilo mesmo que a gente estava pensando. Essa confusão que fica para nós entendermos, né? Então, essa duplicidade de sentidos. Porque muitas vezes a palavra tem vários significados, e aí você fica, qual deles eu vou usar? Aí o que a gente faz? Quando a gente conta uma palavra assim, a gente pega os significados e vai colocando no texto. Aí a gente, não, esse aqui que é o mais adequado. Então, às vezes, acontece isso, né? Você fica colocando os significados dentro daquele texto para a gente poder perceber qual é o melhor, o que fica melhor. E se acontecer da gente botar o sentido errado, dá uma confusão danada, dá uma interpretação equivocada. Então, ele diz aqui, com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer acredite haver em si alguma coisa mais do que a matéria é espiritualista. Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Assim é com os nossos irmãos católicos, nossos irmãos evangélicos, são espiritualistas, mas não acreditam. Muitos deles, se bem que isso vem mudando, né? Mas, normalmente, não acreditam no intercâmbio, que nós podemos fazer esse intercâmbio com os espíritos. Eles acreditam, sim, que existe a sobrevivência do espírito. Aí uns dizem que aquele que morre fica dormindo, aguardando o dia do juízo final.
Outros acreditam que eles têm uma vida no plano espiritual, mas não se comunicam, é o céu, né? Ficam lá no céu, mas não podem se comunicar com o mundo terreno. Esses são os espiritualistas, que acreditam que na sobrevivência do espírito, mas não aceitam esse intercâmbio que nós, os espíritas, acreditamos. Em vez das palavras espiritual, espiritualismo, empregamos para indicar a crença a que vimos de referirmos os termos espírita e espiritismo. Então, uma pessoa pode ser espiritualista, mas isso não significa que ela seja espírita. Mas todo espírita é um espiritualista. Então, isso é claro. Todo espírita é um espiritualista. Mas nem todo espiritualista é um espírita. Então, ele é um espiritualista católico, é um espiritualista evangélico, é um espiritualista budista, é um espiritualista hinduísta, é um espiritualista bandista, um espiritualista do candomblé. Então, há essa diferença. E muita gente não entende isso. Quando a pessoa diz assim, ele é espírita. Você é do candomblé ou da Umbanda? Por quê? Porque acostumou-se usar esse termo para todas essas religiões. Até porque vamos entender e reconhecer que, devido ao grande preconceito, muitos irmãos espiritualistas não gostam de dizer que são bandistas ou do candomblé. A gente até entende, por causa das agressões, por causa do preconceito, porque quando o companheiro diz assim, eu sou um bandista, você é macumbeiro, não é? Você é macumbeiro, isso é coisa de Satanás. E aí quando eles falam, né, das entidades da religião deles, aí piora mais ainda. Porque as pessoas não estudam, não conhecem. A própria doutrina diz, se você quiser falar de alguma religião, ou de qualquer matéria, estude aquela matéria, para você saber o que você está falando. Então, dentro da Umbanda, do Candomblé, tem as entidades, Exu e outras mais. Aí a ignorância daquele que não conhece, aí já relaciona, não é? Exu com Satanás, com o diabo, e não é nada disso. Eu não conheço com profundidade, mas já estudei alguns livros sobre essas doutrinas, essas religiões, e sei que não é nada disso. Sei que não é nada disso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Inclusive, não é personagem, não é nada disso. Né? Então, muitos desses irmãos, para evitar agressão, o preconceito, quando alguém pergunta, eu sou espírita. Eu sou espírita. Né? Então, eles usam esses termos até como proteção. Mas, na realidade, eles não são espíritas. Espírita é aquele que estuda a doutrina dos espíritos. Segue os preceitos espíritos. Então, esse é o espírita. Então, ele diz aqui, para indicar a crença a que vimos de referir-nos, os termos espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical e que, por isso mesmo, apresenta a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando ao vocábulo espiritualismo a acepção que lhe é própria. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio
as relações do mundo material com os espíritos, ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, prende-se à doutrina espiritualista, porque vai falar desse intercâmbio, dessa vida além da morte do corpo físico, uma de cujas fases apresenta essa razão, porque traz no cabeçalho de seu título as palavras filosofia espiritualista. Então, ele vai nos apresentar uma das suas fases, que é tratar da vida do homem após a morte do corpo físico. Mas a doutrina espírita fala só sobre isso? Não. Ela não trata sobre isso. Ela trata sobre a conduta moral, sobre como devemos colocar em prática os ensinos dos espíritos, que são os ensinos de Jesus, da nossa vida enquanto encarnados, procurando nos ensinar a sermos bons encarnados, cumprindo com a vontade do Senhor, para que após a vida nesse planeta, quando retornarmos à pátria espiritual, possamos ser mais aqueles que auxiliam do que aqueles que atrapalham ou que têm muita necessidade. Então, ele não trata apenas das questões do mundo espiritual, do plano dos espíritos. Fala muito da nossa vida hoje. Porque tem pessoas que, quando dizem, vou estudar o livro dos espíritos, aí ela pensa assim, vou estudar. Na cabeça dela, parece que ela só vai estudar a questão do mundo espiritual, relativa ao mundo espiritual. Quando, na realidade, grande parte dos ensinos é para nós enquanto estamos a caminho, né? Cuidando do espírito enquanto está aqui encarnado e nos ensinando a aproveitar a oportunidade da reencarnação. Porque se nós soubermos aproveitar bem cada reencarnação que nós tivermos, o número dessas reencarnações irá diminuindo com o tempo. Porque vamos evoluindo, vamos progredindo e não teremos tanta necessidade de reencarnar. Esse é o grande objetivo da nossa vida, estando aqui encarnado. É aproveitar todos os momentos para nós crescermos, para progredirmos, para evoluir, para que a necessidade de voltar seja cada vez menor. Lembra que nós estudamos na aula passada, no curso de parábolas, a questão da raça adâmica? Que dificuldade para aqueles irmãos, né? Já tinham avançado de uma forma fantástica. Viviam num mundo bem diferente do nosso, aonde não tinham mais necessidade de um corpo material como o nosso, aonde não tinham mais necessidade de uma alimentação como a nossa, aonde não tinham mais necessidade de passar por algumas coisas que nós ainda estamos passando e vamos passar durante um longo tempo. E aí, de repente, eles tomam uma queda daquela, violenta. Tanto que está lá no livro de Gênesis. Terá agora necessidade de retirar o alimento da terra para poder sobreviver. Gente, há quanto tempo aqueles espíritos não faziam mais isso? Escavar a terra para tirar o próprio alimento.
E agora eles estão tiveram que, depois de milênios que haviam abandonado esse tipo de vida, tiveram que realizar novamente isso. Depois de milênios que não tinham mais um corpo físico propício a doenças como o nosso, são obrigados a vestir um corpo desse. Olha que dor, realmente, uma dor muito grande para aqueles espíritos. Mas eles não souberam continuar progredindo. E aí, queda, vamos dizer assim, queda social. E tiveram que, novamente, reencarnar num planeta muito difícil, a época que foi, vestir corpos quase animalescos, passar por todas aquelas necessidades, tendo que plantar, isso quando eles começaram a despertar para a necessidade da agricultura, porque na época que eles vieram ainda não tinha essa ideia de agricultura. Era coleta mesmo, era comer um ao outro, viver escondido em caverna. Já imaginou? Então hoje, e ficaram, né? Alguns até já partiram de volta, como eles falam, que acreditam que os egípcios até conseguiram já retornar, mas outros ainda estão por aqui. Então, quanto tempo até poder retornar para casa, para o paraíso perdido? Muitos milênios de dor e sofrimento. Muitos. Como nós estamos aí. Há muitos milênios, dor e sofrimento, dor e sofrimento, dor e sofrimento. Então, se nós estudarmos essa obra, se nós aprendermos os ensinos de Jesus, mas não só absorver, como nós aprendemos, né? Que é abraçar, deixar que esses ensinos entrem em nós, colocarmos eles em prática, o tempo nosso aqui na Terra vai diminuir. O número das nossas reencarnações não serão tantas assim. E é isso que essa obra está basicamente nos ensinando. Então, não é só questão de tratar dos espíritos desencarnados, não. É uma forma de vivermos bem, para diminuir esse nosso lastro de reencarnações que não tem sido fáceis para nós até agora. Quem sabe as próximas, não é? Então, como ele diz aqui, como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, que é o evangelho do Senhor, que é a boa nova do reino que o Senhor nos envia através do Mestre Jesus. Como generalidade, prende-se a doutrina espiritualista, uma de cujas fases apresenta. Essa razão porque traz no cabeçalho do seu título as palavras filosofia espiritualista. Hoje nós vamos ficar no item 1. Nós vamos ficar hoje no item 1, né? Mas que a gente possa começar a refletir bem sobre essa obra. Qual o objetivo dessa obra? O que eu posso verdadeiramente aprender nessa obra? Então, que a gente possa realmente abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, para que toda vez que a gente leia uma pergunta e uma resposta dessa obra, e a gente tem feito muito isso, até nos outros estudos, porque a gente percebe a ligação ou a interligação que tem das obras espíritas com o Livro dos Espíritos, porque se a gente lê Memória de Suicida, a gente recorre ao Livro dos Espíritos. Qualquer livro que a gente leia, a gente sempre vem ao Livro dos Espíritos. E nós vamos ver futuramente o porquê dessa ligação, dessa interligação que existe
com todas as obras espíritas boas, com o Livro dos Espíritos. Porque ele está em tudo. Ele está em todas as obras. Então, que nós, toda vez que abrirmos o Livro dos Espíritos e formos ler uma pergunta e uma resposta, primeiro, que a gente se coloque não é numa atitude mística, mas numa atitude de respeito a essa obra. Numa atitude de respeito a essa obra. Porque ela é de uma suma importância para cada um de nós. Que a gente realmente abra esse livro, leia essas perguntas, essas respostas, com aquela vontade de aprender. Toda vez que formos ler, vamos pedir ajuda dos amigos espirituais para nos ajudar a tirar a venda dos nossos olhos, para que a gente possa realmente compreender o que ali está escrito, qual o conteúdo, qual o significado dessas palavras, pela importância que ele tem para cada ser humano do planeta Terra. Então, que a gente não é ficar adorando a obra, mas é respeitar a obra, porque ela é o que há de melhor que Jesus possa ter nos oferecido. Porque ele disse há 2000 anos atrás: eu vos enviarei o Consolador, que virá lhes dizer tudo que eu não pude dizer. Aguardem. E todo mundo pensava que era para a semana que vem. Levou 2000 anos. Então, durante 2000 anos, Jesus preparou esse momento, que foi essa revelação, que foi o Livro dos Espíritos. Preparado por ele. E tão bem preparado que ele veio apresentar a obra. Ele veio apresentar a obra através do Espírito de Verdade. Olha a importância dessa obra. Ela não foi apresentada por qualquer um. Ela foi apresentada pelo Mestre Jesus. E ele fala isso. Quem pega o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, né? Eu vou até pegar o item aqui. Ele diz aqui, ó, no item 4, capítulo 6, Jesus promete outro Consolador, o Espírito de Verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito, que o Cristo havia dito. Se, portanto, o Espírito de Verdade tinha de vir mais tarde, 2000 anos depois, ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de Verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, nem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Então, no passado, ele lançou o véu intencionalmente. Agora, ele vem tirar esse véu. Vem finalmente trazer a consolação suprema,
aos deserdados, que são os filhos do Calvário, aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. E no item 5 ele inicia assim, no capítulo 6, item 5. Venho como outrora, venho como no passado, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Então, como eu disse antes, não é ficar adorando o livro num sentido místico, mas é respeitar essa obra e estudá-la com o respeito que ela merece, porque ela é uma promessa do Cristo para o mundo, para nos ajudar na nossa caminhada e assim fazer com que cada um de nós busque o seu próprio progresso, a sua autoiluminação e diminuir, quem sabe, dependendo do esforço de cada um, o nosso número de reencarnações nesse planeta. E que nós busquemos também, ao fazer isso, nos prepararmos melhor para podermos servir, auxiliar o Cristo na sua seara, que é muito grande, mas que ainda tem, como diz o nosso irmão Emmanuel, muito poucos trabalhadores. Então, nós encerramos aqui o nosso estudo do Livro dos Espíritos do dia de hoje e daremos continuidade na semana que vem.